Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos. Bom dia, muita paz, bom dia ou boa tarde, porque nós não sabemos a que horas vocês estarão acompanhando, né? Mas é a nossa saudação, né? Nós estamos aqui com o Evangelho e Vida e hoje nós vamos estudar o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E desse capítulo, né? Nós vamos, nesse instante, estar acompanhando e lendo o item 2, que é justamente a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, que também veio àquele lugar, pulei uma linha. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. A citação é de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Bom dia, Márcia. E aí, tudo bem? Tudo bem, Darcy. Tudo bem, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, né? Minha voz hoje não está muito boa, mas nós vamos lá. Essa parábola nos faz refletir bastante, né, Darcy? Porque o samaritano, visto na época que o homem da lei, os judeus, eles eram povos que se brigavam por terem alguns princípios diferentes religiosos, né? E Jesus aqui está mostrando que não importa esses princípios, importa aquele que é humilde de coração e é caridoso. Então Kardec vem nos dizer aqui, né, porque aqui ele vai colocando para a gente quem é esse próximo que nós devemos amar, né? E a gente vê que vai passar o doutor da lei, vai passar o sacerdote, e vai passar esse samaritano, o homem do povo, o homem comum. E que a gente se trouxer para as nossas realidades, né, o que importa, né, Darcy? Importa aquilo que tem em nosso coração.
Então, no item 3, Kardec, analisando essa parábola, ele fala para a gente que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que condizem à eterna felicidade. Então, ele está analisando aqui, né, porque passam aqueles que entendiam muito, tinham muito conhecimento. Aquele sacerdote, que um sacerdote, ele é um pastor, é um guia das suas ovelhas, né? E nem assim, e que ensina a compaixão, que ensina a caridade, mas naquele momento não foi capaz de ser. E a gente fica olhando a nossa própria vida, né, Darcy? Que momentos são esses que nós nos deparamos no dia a dia? Ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo agora, com tanta necessidade, com tanta carência de questões materiais e de questões emocionais. Será quando que nós vamos atuar ou que nós atuamos no nosso dia a dia como este samaritano? É isso mesmo. Você sabe, Márcia, eu estou aqui me lembrando, né, que tem algumas interpretações a respeito do sacerdote, do levita, né? Quer dizer, dizendo, né, que se ele atendesse aquela pessoa que estava caída, ferida, ele seria considerado impuro, não é? Então, como ele ia, digamos assim, para um ofício, entre aspas, religioso, né? Então ele não poderia se misturar, vamos assim dizer, não poderia atender alguém que estava caído e ferido. Então, né, voltando àquilo que você falou e que está aqui no item 3, né, a informação que nós trazemos, né, é no sentido de realmente trabalhar esse nosso orgulho, essa nossa vaidade. Não, então eu não posso atender aquele que está caído, aquele que está ferido, né? Essa reflexão que nós, então, estamos fazendo aqui nessa manhã, né? E quando a gente fala de caridade material, porque tem todas as formas de caridade, né? A gente tem muita tendência de quando a gente vê algum caído na rua, e se às vezes você não tem nada além de realmente algum dinheiro, você questiona. Ah, eu vou dar esse dinheiro, mas ele vai beber, ele vai usar drogas, mas vai vender as coisas que eu der. Ao que compete a nós nesse sentido, né? Porque a gente passa, eu questiono muitas vezes isso, né? Mas o que importa é a minha consciência limpa e o meu ato de ajudar de coração. Agora, o que ele vai fazer é em relação à consciência dele. Desculpa. É isso mesmo. O que ele vai fazer não importa nesse instante a cada um de nós, né? O que vai importar é o meu sentimento voltado para aquele irmão que ali está pedindo nesse instante, né? E aí, você sabe, Márcia, eu me lembrei da gente até trazer aqui nesse instante, né? Uma informação também muito, muito interessante que vem ao encontro do que todos nós estamos aqui estudando, né, nesse momento, né, que é uma fala de Zaqueu. Por acaso vocês conhecem o livro Ressurreição e Vida? Você conhece, Márcia, esse livro? Conheço e é maravilhoso. É um livro da psicografia de Dona Ivone Pereira, né, pelo espírito Leon Tolstói, e tem várias histórias assim de profundas lições para nós, né? E a primeira história é a história de Zaqueu, né, Darcy? Isso. Essa primeira história, nós estamos trazendo essa história, né, meus amigos,
porque o que vai acontecer aqui vem ao encontro da parábola do bom samaritano, né? Então, depois do encontro de Jesus com Zaqueu, que todos nós conhecemos, né? Ele estava lá no sicômoro, como é mesmo? Sicômoro, na árvore, né? Era uma árvore. Sicômoro, acho que é isso. E aí, então, a gente lembra que Zaqueu chegou perto de Jesus. Aliás, Jesus falou que ia jantar na casa dele, e ele fica muito emocionado. Quando Jesus chega na casa dele, ele começa a fazer aquela catarse: olha, sim, eu cobrei demais, etc. e tal. E a partir daquele dia, ele vai acompanhar Jesus. E aí, quando os discípulos, eles sempre desconfiaram muito, né, dele, porque por causa da fama dele, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, então é uma pessoa que não se podia confiar. Depois que Jesus desencarna, o Zaqueu, muito triste, vai encontrar com Paulo. Não é, Márcia? Você quer falar sobre isso? Pois é, e aí o livro nos relata esse encontro, porque Zaqueu fica desolado, né, com a ausência do mestre, sem saber direito que rumo, né, dá a sua vida. E aí Paulo tem um parágrafo muito bonito, porque diz para ele assim: não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Quer dizer, você tenha esse exemplo de Jesus, mas o Jesus que já presentemente, fisicamente não está aqui, mas tudo que ele nos legou, nós temos que colocar em prática. É isso que Paulo está dizendo para ele. Não adianta agora ficar só adorando a Jesus, né? A doutrina de Jesus é afanosa por excelência. E ele precisa de servos, trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias de boa vontade e para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu, que possuis noções da prática, da beneficência, porque já havias mais ou menos praticado antes do teu encontro com o Mestre, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram. Pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. Olha o que ele fala. Nenhum de nós, vamos ler de novo, é tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. E olha, Paulo vai deixar bem claro que isso não é só questão material. Olha o que ele fala. O pão, né? Ajuda material, o lume, quer dizer, né? Um agasalho, um bom conselho, né? Um bom ouvido para que a gente possa ouvir o outro sem emitir nossas opiniões, sem emitir julgamentos, uma advertência solidária, assistência moral no infortúnio, na perda de um ente querido, na perda de um emprego, né? Como é que a gente pode ouvir esse coração? Um ensinamento do bem, quando a gente divulga uma mensagem de Jesus, uma mensagem espírita, seja através de uma leitura, seja através dos nossos estudos em nosso evangelho, em nosso lar, mesmo que seja mentalmente, se não for presencialmente com encarnados, desencarnados estão ao nosso lado, que de todo jeito nós estamos praticando a caridade também, porque eles estão aproveitando tudo aquilo que nós estamos estudando. Então ele coloca aqui um ensinamento do bem, uma lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, ao seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, uma prece, rogando aos céus as bênçãos, né, que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida,
e o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Olha a quantidade de questões que Paulo nos diz que somos capazes de fazer e que podemos, com isso, estar praticando a caridade como Jesus nos ensina. Então, tem de tudo aqui, né? Até quando a gente não tem condições de fazer absolutamente nada, a gente faz uma prece, né, Darcy? É isso, você sabe, eu estava aqui destacando essa questão da prece, você pode fazer em casa. De repente, né, nós estamos aqui lendo, e aí você está dizendo assim, mas eu não posso sair, eu não posso dar um agasalho, eu não posso dar um pão, mas você pode, em casa, estabelecer um determinado horário e fazer essa prece, não é? Cada dia a gente tem uma notícia, a gente sabe de algumas pessoas que estão em sofrimento, que estão numa necessidade, e aí, então, você para e faz uma prece, né? Então, ele disse assim, olha só, a prece, rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida. Não é? Darcy, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei fazer uma prece. E às vezes é colocar o seu coração, mesmo que não tenha palavras, um pensamento bom, ou coloca para alguém, ou para uma comunidade, como se você estivesse pensando numa flor, entrega essa flor cheia de pensamentos e sentimentos de bondade, de alegria. Você já está fazendo com que essas emanações fluídicas de esperança, de bondade, cheguem até a esse que vocês, ou esses com que você está emanando seus pensamentos. Márcia, você falou uma coisa assim, a comunidade, né? Então a gente está estudando o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Aí você viu aqui o Paulo, né, falando com o Zaqueu, né? Então a prece, você lembrou a comunidade, olha só. Nós que moramos, por exemplo, eu moro perto de uma comunidade. Eu, né? Também. Então, aqui no Rio de Janeiro, quem não mora perto de uma comunidade, né? E aí, eu disse assim, olha, vamos combinar uma prece pela nossa comunidade? A gente não precisa ir lá, a gente sabe que o pensamento tem uma velocidade e o nosso pensamento também atrai esses amigos que estão precisando. Então, nós estamos precisando orar pelas nossas comunidades. Essa é a nossa forma de caridade, não é? Exatamente. Eu lembro, Darcy, no livro Devassando o Invisível, eu agora não vou lembrar o capítulo, mas tem uma passagem belíssima de Dona Ivone, que ela visita aqueles desencarnados que vivem com pensamentos ruins e tentando prejudicar a vida de muitas pessoas. E ela é levada a esse local espiritual por um assistente do Dr. Bezerra de Menezes para ir com ela. E aí ele fala como nós poderíamos prestar um serviço, aí nossos males poderiam ser muito diminuídos se a gente, em algum momento do dia, parasse para orar por esses espíritos, porque são espíritos que nos levam, às vezes, a tomar um tombo, a sofrer um atropelamento, a quebrar um braço. Então ele fala que são esses que se comprazem, porque como eles não têm ainda consciência e sofreram muito, que são consequências do que a sociedade fez com eles, eles querem que a gente passe por muitas das coisas que eles passaram. E às vezes sem ser nada pessoal, mas simplesmente para fazer sofrer. Então ele fala que se a gente tivesse esse momento de oração, de pensar nessas comunidades que ainda se comprazem no mal, eles pegariam esses pontinhos de luz que nós emitimos, juntariam esses pontinhos e levariam para essas pessoas, esses espíritos, que com o tempo eles modificariam. Que a gente estudasse, lesse também
que a gente também atrairia algumas desses espíritos para, em segurança, também estar estudando conosco. Então, a gente pode fazer muito da si mesmo, da nossa casa. Muito, muito mesmo, né? E, aliás, essa é a maior caridade que nós, assim, podemos fazer. Olha, então já ficou, né? Já ficou uma sugestão aí a partir desse capítulo, né? Olha, se você não tiver alguém, ou melhor, na sua casa espírita, na casa espírita, organiza um tempinho, olha, 5 minutos vai valer a pena de nós estarmos aqui orando pela comunidade do entorno, não é? E observando isto, né? Essa emissão que nós fazemos dessa boa intenção vai chamar tantos amigos espirituais e eles vão atender a esse grupo que eles só têm uma questão, é a ignorância, não é? Exatamente. Dessas informações, então vamos ajudá-los, né? E assim, se não for na casa espírita, na nossa casa, individualmente, se for hoje em dia nos tempos aqui de muitas questões online, numa reunião online, não importa. Os espíritos, a espiritualidade amiga aproveita tudo que de bom nós fizermos. E a nossa questão do que material a gente também possa fazer, né? Uhum. Isso. E aí, Márcia, a gente, só para terminar o nosso estudo de hoje, a gente vai fazer esse enfoque no item 10, que vem dizer para nós, fora da caridade não há salvação. Você quer ler, Márcia? E esse item é o último item desse capítulo, que é nas instruções dos espíritos, e quem dá essa mensagem para a gente é o próprio Paulo, né? Uhum. E aqui, então, ele vem esse capítulo todo tratando disso, no sentido de que, se nós buscamos essa felicidade eterna, né, essa felicidade quando nós estivermos aí na vida espiritual, não tem, porque Kardec fala aqui para a gente ainda no item 3, antes da gente ler, que o orgulho, quer dizer, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que de dar ele próprio exemplo. Ele está falando de Jesus, né? Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta de felicidade futura. Então, se a gente quer essa felicidade futura, esse é o nosso caminho. E nesse item 10, que fecha esse capítulo, com Paulo, no último parágrafo, Paulo diz o seguinte para nós: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos, não melhores do que ninguém, vamos deixar isso bem claro. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de crença, de seita, de religião a que pertençam. Então, não importa, Paulo nos diz, e até aqueles que se dizem ateus, e geralmente podem ter, e pode ser que tenham corações muito melhores do que muitos espíritas e religiosos de qualquer crença, não é, Darcy? Exatamente, né? E aqui ele diz, levando a caridade por guia, nunca o homem se transviará. Então, essa é uma informação, e aliás, não é, Márcia, a gente está vendo tanta gente fazendo tanta coisa bonita, vamos engrossar essas fileiras. Exatamente. Isso. Então, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo encontro. Então, queridos amigos, até o nosso próximo encontro, que possamos, então, todos ficarmos na paz de Jesus, que assim possa ser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.